Bom, então, bom dia a todos aí novamente, né? Vamos dar início à aula agora. Lembrando que na aula passada a gente terminou, a gente está na parte de perda de carga, né, em tubulação, que a gente vai estudar especificamente a variação de pressão, né, ou queda de pressão no fluido quando ele escoa dentro de um tubo. E aí a gente está analisando uns aspectos preliminares e de forma resumida, né, a gente viu na aula passada, o que acontece quando o fluido ele entra no tubo. Né? Então, aqui, por exemplo, seria a representação de um grande reservatório, por exemplo. Né? Em algum momento, o fluido tem que entrar na tubulação. E aí, o que acontece em termos do perfil de velocidade, dessa região invíscida em face de uma região viscosa, né? Então, a região invíscida vai desaparecendo, ou seja, toda a influência da parede do tubo vai ficando cada vez maior, né, ao longo do comprimento, e chega num determinado momento que não existe mais essa região invíscida. Né? Por que essa região invíscida ela se desenvolve aqui? Porque não existe cisalhamento entre as camadas do fluido, a menos de uma pequena regiãozinha ali na entrada, né? Logo no começo, que se forma por causa da parede, mas à medida que o escoamento vai se desenvolvendo, essa região vai dominando todo o escoamento até que ele fica completamente viscoso, eventualmente. E aí diversos outros fenômenos, né? A gente analisou com detalhe isso no ano passado, diversos outros fenômenos vão se desenvolvendo. Então, o que a gente tem são correlações empíricas, né? Isso daqui, simular isso daqui, vamos dizer assim, precisamente não é muito simples, e para a gente poder usar, ou para a gente não precisar ficar resolvendo problemas de fluidodinâmica computacional para cada situação dessa, a gente usa correlações empíricas que resultam, né? Aí eu fiz uma tabelinha aqui, ó, para diversos números de Reynolds e diversos autores, né? São 4 livros diferentes que têm correlações diferentes, então, mas na literatura, claro que tem muito mais do que isso de correlação, né? Isso daqui foram o que esses autores de livros de graduação pegaram e usaram como referência no livro deles, né? Então a gente observa uma discrepância grande, mas isso é normal porque são correlações empíricas, né? Tá? E de forma geral também, a gente aqui no curso de mecânica dos fluidos que a gente está fazendo, né? Que eu tô que a gente vai ver aqui dentro do contexto do curso, a gente vai desprezar qualquer efeito de entrada. Isso daqui é muito mais para vocês verem que existe uma região que ela não está completamente desenvolvida, mas de forma geral, via de regra, a gente não vai considerar nenhum fenômeno que acontece aqui. Tá? Em transferência de calor, vocês vão ver alguma coisa relacionado à camada limite, mas não em escoamento interno, em escoamento externo. Então, por isso que é importante também eu falar, né, de camada limite aqui para vocês. Por isso que eu falei brevemente o que é, né, qual é o contexto da camada limite, o conceito e tudo mais. Tá? E aí aqui, né, isso a gente viu aula passada também, que na verdade a gente vai tratar aqui de velocidades médias, né? Então o perfil de velocidade ele vai se desenvolvendo, ele começa com um perfil de velocidade praticamente uniforme na entrada, porque não existe uma região viscosa que domina o escoamento, e à medida que o escoamento vai entrando na tubulação, essa região viscosa, né, essa influência da parede vai dominando todo o escoamento. Então isso está aqui descrito ou detalhado, né, ou isso está aqui enfatizado, né? E a gente tem aqui, eu estou mostrando a velocidade média, né, em face de um perfil de velocidade parabólico. Então a gente aqui também vai a gente vai desprezar nessa parte aqui do curso de perda de carga os perfis parabólicos, tá, de forma geral. Só quando for laminar, um exemplo simples, né, que a gente consegue resolver alguma coisa
de perfil parabólico, mas de forma geral a gente vai fazer uma velocidade média, tá? Aí também, né, um conceito que vai ajudar a gente a entender algumas questões mais para frente é o comportamento dessa tensão de cisalhamento na parede. Essa tensão de cisalhamento, ela é constante ou fica inalterada, né? Então ela é constante quando o escoamento está completamente desenvolvido. E a gente consegue entender isso pelo seguinte fato, né? Para o escoamento laminar, lembra que o perfil de velocidade ele é dado por essa expressão aqui, né? A gente derivou isso daqui lá da análise diferencial. Então, esse perfil parabólico que rege aqui o perfil de velocidade, né? Tá? Essa parábola que rege o perfil de velocidade, ele não depende do x para o escoamento completamente desenvolvido. Então, para o laminar, a gente tem a gente conseguiu analiticamente determinar esse perfil de velocidade, e para o turbulento, apesar da gente não conseguir determinar, pode ser demonstrado que ele não depende do x, onde o eixo x está aqui, ó, na direção do eixo do tubo, né? Tá? Então, para o escoamento completamente desenvolvido, o du dx é igual a zero. Tá? Então, U é somente uma função do R. Então, o que isso quer dizer em termos de tensão de cisalhamento? Ó? Como a tensão de cisalhamento se relaciona, né, com a derivada de U em R, então a gente tem que fazer o du dr, como ele é constante, quer dizer, como o du dr não depende de x, né, a tensão de cisalhamento também não vai depender de x. Tá? Então está aqui, ó, por exemplo, para o escoamento laminar, a gente consegue determinar a tensão de cisalhamento analiticamente, e a tensão de cisalhamento na parede vai permanecer constante em x. Então, não só a velocidade, mas também a tensão de cisalhamento se torna constante na região completamente desenvolvida. Tá? Então, aqui, ó, o que isso implica é que se a gente fizer um gráfico aqui, ó, da tensão de cisalhamento contra o comprimento x, a gente vê que na entrada, até essa região que o escoamento se torna completamente desenvolvido, e o perfil de velocidade vai variando com x, né? Observa aqui atrás, ó, olha como é que o perfil de velocidade varia com x. Ó. Tá? A partir desse ponto, do escoamento completamente desenvolvido, o perfil de velocidade não vai mudar mais. Ele vai ficar para qualquer x, né? Se eu conseguisse desenhar, se eu conseguisse dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Que com certeza não consigo. Mas esse perfil de velocidade, a partir de um determinado momento, ele não muda mais. Deveria ser igual isso daqui, não é, né? Porque eu não consigo desenhar muito bem. Mas a partir de um determinado momento, esse perfil de velocidade aqui não varia mais, porque ele se torna completamente desenvolvido. E, consequentemente, a tensão de cisalhamento não varia mais, ela fica constante. Tá? Então, na região de entrada, ou logo no ponto que o fluido começa a se desenvolver, né, começa a entrar no tubo, é o ponto que tem a maior tensão de cisalhamento. Por quê? Aqui a gente tem um DUDR muito agressivo. Ó. O U é zero, né, na parede, mas um pouquinho para baixo, aqui um pouquinho para dentro do escoamento, a gente tem a velocidade de corrente livre aqui do escoamento, né, que é isso aqui que está mostrando aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui a gente tem a velocidade de zero, e aqui, logo um pouquinho para baixo, a gente tem a velocidade, vamos dizer assim, máxima aqui para esse escoamento aqui, né? Tá? Então, o DUDR aqui ó, é muito agressivo. Ó. O ΔU sobre ΔR ou ΔU sobre ΔY, né? Como a gente queira, a depender do sistema de coordenadas que a gente esteja trabalhando. Tá? Então, aqui a gente tem um gradiente de velocidade muito agressivo. Então, a gente tem um fluido cisalhando muito, vamos dizer assim, fortemente, né? Ou com uma taxa de deformação muito forte, porque o DU-DY é o mais forte aqui possível, né? Por isso que na entrada a tensão de cisalhamento ela é maior, e à medida que o escoamento vai se desenvolvendo, ele vai tendendo a um valor constante, tá? Então, esse comportamento pode ser significante ou significativo para tubos curtos, né? Mas para um tubo muito longo, isso daqui de novo, né? A gente não vai se preocupar com isso aqui no curso, é mais para vocês entenderem o que acontece na região,
na entrada do escoamento, os fenômenos que se desenvolvem, mas é desprezível para tubos longos. Então, assim, né, para o curso isso daqui é irrelevante, mas para a vida profissional de vocês é bom que vocês saibam ou entendam o que acontece ali nessa região de entrada, tá? Então, se for um tubo muito curto, eventualmente as correlações que a gente vai analisar aqui podem falhar, né? Tá? Por causa desses fenômenos aqui que ocorrem. Tá? Então, a gente vê a tensão de cisalhamento e a gente pode fazer uma análise similar com a pressão. E a pressão, o que acontece é que após o escoamento completamente desenvolvido, pode ser demonstrado, e a gente vai fazer isso analiticamente mais para frente, né, que o ΔP sobre X ele é uma queda de pressão linear. Né, um P2 menos P1 sobre X2 menos X1 é sempre linear. Tá? Qualquer que seja o ΔP e o ΔX, desde que eles tenham a mesma escala, né, P2 e P1, a mesma distância X2 e X1, a gente vai ter o mesmo ΔP sobre L, isso é linear. E não acontece isso na região de entrada. Tá? Então a gente vai analiticamente determinar essa queda de pressão logo na sequência, um pouquinho mais para frente. Tá? Beleza? Então a tensão de cisalhamento ela permanece constante, então constantemente aqui, ó, ele até faz isso em termos de magnitude aqui, ó. Olha lá, o tal W aqui, ó, ele vai diminuindo. E aí chega uma hora que ele fica constante. Tá? A tensão de cisalhamento na parede fica constante. A pressão eventualmente chega em zero à medida que o escoamento vai se desenvolvendo, justamente por causa da tensão de cisalhamento. Tá? Então é o atrito, né? É o efeito do atrito que vai tendendo a frear o escoamento. Tá? Então isso daqui seria a reação do fluido no tubo, né? Então a gente está vendo uma setinha para a esquerda, uma tensão de cisalhamento, é do tubo no fluido. Então o fluido está tendendo a ser freado. Ao mesmo tempo que se a gente fizesse a reação a essa tensão de cisalhamento, a gente teria uma setinha para a direita, que seria a força que o fluido exerce no tubo, ou seja, tendendo a empurrá-lo para a direita, tá? Certo? Bom, aqui é só um exemplo para mostrar, né, um tubo, enfim, com certo comprimento de 60 pés, ele tem meia polegada, e ele tem uma vazão de 5 galões por minuto a 20 graus Celsius. Ele quer saber qual fração do tubo é dominado pela região de entrada, né? Essa região aqui onde o escoamento ainda não se desenvolveu. Então, ele fez aqui algumas transformações, né, de vazão para pé cúbico por segundo e determinou a velocidade para calcular o Reynolds, para, usando o Reynolds, determinar por uma das correlações, pelo White, por exemplo, né, eu tirei esse exemplo do White, então eu usei aqui a correlação que o White propõe para o escoamento turbulento, porque aqui a gente viu que um Reynolds de 31.300 é maior que 2.300, né, que esse é o limite do escoamento laminar. Então, o Reynolds de 31.300 é o escoamento turbulento. Então, essa correlação aqui do White, ó, LE sobre D, é aproximadamente igual a 1,6 Reynolds elevado a 1 sobre 4. Então, isso daqui vai fornecer qual voltei um slide aqui, né? Qual é esse comprimento de entrada que ele né? Qual a fração do tubo é dominado por esses comportamentos aqui, onde o perfil de velocidade onde não está completamente desenvolvido, tá? Então, a gente tem um LE sobre D de 21, ou seja, a relação entre comprimento de entrada e o diâmetro é de 21. No exercício, ele tem um comprimento de 60 metros e um diâmetro de meia polegada, aí dividindo por 12, né? Meia polegada dividindo por 12 dá pé. Então, o L sobre D do tubo todo dá 1.440. Então, o tubo todo, o comprimento do tubo total tem 1.440 vezes o diâmetro. E a entrada tem 21 vezes o diâmetro. Então, se a gente dividir LE sobre D por L sobre D, vai sobrar a relação LE sobre L, né? Se a gente fizer isso daqui, ó, sobre L sobre D, o D simplifica, né? Se eu fizer essa relação aqui, né, de 21 para 1.440,
Isso aqui vai dar aproximadamente 1,5%. 21 por 1.440 dá 1,5%. Então, ele está mostrando aqui que para esse caso aqui, 1,5% é muito pequeno, então ele pode desprezar qualquer influência do comprimento de entrada. Tá? Então, isso é só ilustrativo, né? Só para vocês verem que, eventualmente, um tubo com com certo comprimento, que não é tão grande assim, tem um comprimento de entrada bem menor do que todo o comprimento do tubo. Tá? Professor, diga, Emerson. Eu não entendi por que você fez essa relação aí. Você colocou LE sobre D e dividiu por L sobre D do outro? Isso, exatamente. Mas aí é outro tubo esse segundo? Não, é o mesmo. Eu poderia ter calculado o LE aqui, ó, multiplicando 21 por D. E aqui multiplicado o L, 1440, por D, é o mesmo tubo. Então, se eu dividisse os dois, o D some, né? Então, sobra qual o percentual do comprimento de entrada para o tubo inteiro. Entendeu? Ah, tá, porque um usa o LE, outro usa o L, né? O L é o comprimento de entrada e o L é o comprimento do tubo inteiro, exatamente. Professor, entendeu, Emerson? Peraí, só um minutinho, Zé Paulo. Não, acho que deu para entender. É jeito diferente de fazer, né? Você relacionar uma parte com tudo, né? Isso, exato. Na verdade, eu só estou vendo. Eu poderia ter. Se eu só multiplicar aqui, ó, 21 por meia polegada, aí você vai ter o LE, vamos dizer assim, bruto, né? Quanto que vale o comprimento de entrada de fato. Se você quiser saber essa informação, é só multiplicar 21, porque ele 1,6 Rn elevado a 1/4, pelo diâmetro. Aí você vai ter o LE. O L já foi dado. Entendeu? Aqui ele simplesmente não determinou LL, ele só determinou quantos por cento. O que ele está perguntando aqui, ó, qual a fração desse tubo é tomado pela região de entrada, entendeu? Então ele não perguntou o comprimento de entrada. Enfim, só multiplicar por D que tem o comprimento de entrada. Beleza? Beleza, show. Fala aí, Zé Paulo. Então, professor, eu não entendi muito bem como é que o senhor determinou que ele é turbulento, professor, porque o senhor determina o Reynolds ele, certo? Aí depois você faz qual o processo? Eu não entendi isso. Não, o Reynolds, se ele der menor que 2.300, ele é laminar. Significa que as forças viscosas são relativamente maiores do que as forças inerciais, se ele for menor que 2.300. Isso é um resultado empírico, tá, cara? Isso daqui é uma questão que não tem muita prova. Isso daqui é observação experimental. Eu vou até falar um pouco disso um pouquinho mais para frente. Mas o limite para o escoamento laminar é o Reynolds ser menor que 2.300. O Reynolds é velocidade, diâmetro, aqui o Dzinho, né? Talvez aqui ficaria melhor se eu colocasse o Dzão aqui. Deixa eu botar o D maiúsculo aqui, porque realmente a nomenclatura aqui não está legal. Sobre a viscosidade cinemática. O que é viscosidade cinemática? É a viscosidade dinâmica sobre a massa específica. Então, isso daqui, né, o Reynolds também pode ser escrito dessa forma, né? Ou ρVd sobre μ, tanto faz, né? Certo? Então, o Reynolds é uma relação entre forças inerciais e forças viscosas. Se ele for menor que 2.300, o escoamento é laminar. Se ele for maior que 2.300, o escoamento é turbulento. Tá? Se a gente falou lá atrás. Não, professor, isso então eu me expressei mal. Eu não entendi muito bem como o senhor encontrou esse 21, porque o senhor fez 1,6 e aí multiplicou pelo Reynolds que você tinha encontrado, certo? Mas de onde veio esse 1,6? Isso daqui é da correlação empírica aqui, ó. Deixa eu voltar aqui alguns slides. Aqui, ó. Isso é uma correlação empírica. Tinha um monte aqui, ó. Lembra que a gente falou isso na semana passada? O do livro do Potter era LE sobre D aproximadamente igual a 120. O do Fox, o LE sobre D. Aqui, ó. O do Sengel é 10 vezes o diâmetro. O Sengel tem duas correlações, tá vendo? O do White é essa dali que a gente viu. O do Potter é 80 vezes o diâmetro. O do Fox é 80, entendeu? Cada autor tem sua correlação. Aí, como esse exemplo saiu do livro do White, eu usei aqui essa correlação que o White deu aqui, ó. Tá? Foi, professor, muito obrigado. Obrigado mesmo.
Beleza. Se eu tivesse usado o livro do Fox, ó, 80 vezes o diâmetro, não precisava nem ter calculado o Reynolds. O livro do Potter, 120 vezes o diâmetro, também não precisava ter calculado o Reynolds, tá? Beleza? Alguma dúvida? Opa, me perdi aqui, calma aí. Voltando. Aqui. Se vocês quiserem saber quanto que é o LE, é só multiplicar isso daqui por 1/2 sobre 12, né? Porque aqui a gente vai ter em pé, né? Certo? Meia polegada para pé. Beleza? Então, o escoamento não desenvolvido, né? Esse escoamento não completamente desenvolvido, vamos dizer assim, né? Ele é muito preocupante quando a gente tem muitas curvas, muitas válvulas e coisa desse tipo. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Tá? Então, se a gente tem um trecho reto, uma curva, depois um trecho reto, que o escoamento aqui, ó, ele mostra isso aqui, ó. Região de entrada, né? Aqui tem um reservatório, a região de entrada, então aquele núcleo invícido, chega uma hora que ele se desenvolve. Depois ele faz uma curva, tem uma região de desenvolvimento e depois ele se desenvolve. Então, idealmente, x3 menos x2, o que é x3 menos x2? Essa distância aqui, ó. x3 menos x2 tem que ser muito maior do que o LE, né? Para a gente poder usar as contas que a gente vai fazer aqui de forma precisa, tá? E o x6 menos x5, ou a região completamente desenvolvida aqui depois que ele faz a curva, muito maior do que o x5 menos x4, que é o desenvolvimento depois dele ter feito a curva, tá? Então, idealmente, a gente quer sempre isso, mas às vezes a gente não consegue. Aí essas correlações aqui vão falhar. Para a gente, para o nosso curso, a gente vai sempre desprezar esses efeitos de entrada aqui, tá? Eu só estou mostrando isso para vocês saberem na vida real de vocês, de engenheiro, que isso existe e que essas correlações que a gente está usando, elas têm que ser usadas com muito cuidado. Então, os exemplos, os exercícios, não sei se na lista de exercícios deve ter alguma coisa para você calcular comprimento de entrada, alguma coisa simples assim, mas de forma geral, quando for para calcular perda de carga, vocês vão pegar o comprimento do tubo todo, tá? Todo o comprimento reto do tubo e esquecer essa questão da entrada só para efeito, só para vocês instrumentarem, né? Instrumentalizarem a resolução sem muitas complicações, mas vocês têm que levar em conta na vida real que isso é importante, pode ser importante, né? Se o tubo tiver muitas curvas, isso pode ser muito importante, tá? Essa questão da influência, né? Do desenvolvimento do escoamento, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é tratar ou analisar o perfil de velocidade que tem tratamento analítico, escoamento interno, viscoso, e a gente vai ver o caso que permite tratamento analítico, ou seja, a gente consegue escrever numa forma fechada o perfil de velocidade, por exemplo, que foi o caso laminar, né? Tá? Então, a gente vai obter informação detalhada do campo de velocidade, que permite a gente determinar a tensão de cisalhamento na parede, a perda de carga e a vazão analiticamente, que, de forma geral, isso daqui a gente obteve, né, como a gente vem acompanhando aqui em alguns slides, para o escoamento laminar. Tá? Então, para o escoamento laminar, a gente consegue calcular isso. Certo? Então, e a questão é que não somente dutos, e não somente dutos de seção transversal circular, é feito escoamento interno, mas como esse com certeza é o caso predominante, né, de forma geral, o que a gente mais vê são dutos de seção transversal circular, a gente vai trabalhar só nessa geometria também, tá? Beleza? A maior parte do escoamento é turbulento, mas o escoamento laminar, a gente até viu, né, a gente fez um exemplo lá atrás que as velocidades envolvidas no escoamento laminar são muito baixas, né, de forma geral, as aplicações industriais usam velocidades muito maiores do que as que promoveriam um escoamento laminar. Então, de forma geral, os escoamentos são turbulentos, e a gente vai aprender como que resolve isso, né? Como que resolve essa questão do cálculo da perda de carga para o escoamento turbulento.
Mas a gente tem que começar com laminar, porque, e aí isso está relacionado com esse primeiro tópico ali, né? Porque ele é um dos poucos casos viscosos que a gente consegue analisar exatamente, né? Exatamente que eu digo, a gente calcula de forma exata ou analítica, né? A tensão de cisalhamento na parede, a perda de carga ou queda de pressão e a vazão volumétrica ou mássica, por exemplo, tá? Certo? Então, a gente começa com o laminar e depois parte para o turbulento. O laminar permite tratamento analítico e o turbulento não, aí a gente vai ver o que faz para calcular a perda de carga no escoamento turbulento, tá? Bom, então isso daqui a gente já viu, né? O perfil de velocidade para o escoamento de Poiseuille, que é justamente isso que ele está descrevendo aqui, ó. Esse escoamento viscoso, né, interno, laminar para um duto circular é o que a gente tratou como escoamento de Poiseuille, tá? Na parte de análise diferencial. Então, a gente obteve isso, né, de uma análise em termos das forças fluidas geradas no escoamento. Tá? A gente até já fez umas comparações, e vai continuar fazendo, né, da estratégia, não só da estratégia diferencial e integral, como da questão do balanço de energia e a questão da análise em termos de quantidade de movimento linear. Como a gente está descrevendo a física, né, a natureza, elas têm que ser totalmente compatíveis. Não dá para você escolher uma estratégia para calcular uma grandeza, velocidade, por exemplo, e isso dá diferente se você escolher uma outra estratégia diferente. Não pode, né? Desde que as hipóteses sejam as mesmas, a natureza tem que se comportar da mesma forma. Então, não importa como você a analisa, né? Tá? Então, isso que eu estou falando aqui. A gente fez uma análise em termos de quantidade de movimento linear, mas a gente vai fazer uma comparação mais para frente com termos de energia também, que é o que vai permitir a gente ter um tratamento analítico, né? Não só fazer a comparação integral com o diferencial, que isso foi até um questionamento do Emerson algumas aulas para trás, a gente já trabalhou isso e vai continuar trabalhando, né, nessa comparação, como também fazer uma comparação da descrição do escoamento em termos de energia e da descrição do escoamento em termos de força, em termos de balanço de quantidade de movimento linear. Tá? Então, essas análises têm que ser sempre equivalentes. Bom, então os resultados que a gente obteve, né, foram esses aqui, ó. Perfil de velocidade, vazão em função do ΔP e da viscosidade, né, e da geometria. Então a gente tinha aqui a geometria do tubo, um gradiente de pressão que eventualmente estivesse agindo aqui no escoamento, e a viscosidade, né, aí uma propriedade física do fluido. Então a gente sabe que a vazão que vai se desenvolver para um escoamento laminar completamente desenvolvido num tubo horizontal, ela depende dessas grandezas aqui. Ou essas grandezas, né, se você quiser saber a perda de carga analítica, a gente também pode por essa expressão, tá? Sobre Q, π, d a quarta. Certo? Então a gente pode saber quanto que vai ser a perda de carga ou a queda de pressão em função da viscosidade do fluido. Quanto maior for a viscosidade, maior vai ser a diferença de pressão entre um ponto 1 e um ponto 2. Quanto maior for o comprimento, e é inversamente proporcional à vazão, né? Certo? Quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. Quanto maior a vazão, menor a perda de carga, tá? Certo? Bom, a velocidade máxima também, então vários quantidades, né? E lembrar que para a gente o dp/dx, uma hipótese que a gente usou, né? Ele era menor que zero e ele e a gente até uns slides aqui para trás, né, eu mostrei essa relação aqui, né, que após um determinado momento, um escoamento completamente desenvolvido, o gradiente de pressão ele se torna linear. Então, o dp/dx, a gente veio calculando todas as quantidades em termos do dp/dx, né, mas a gente usou por hipótese que o dp/dx é menos ΔP sobre L, tá? Então, a gente pode, a qualquer momento, né, dos nossos casos analisados aqui, substituir o dp/dx por menos ΔP sobre L,
tá? E aí, né, a questão é que o escoamento, de forma geral, ele é turbulento, né? E aí, a gente tem que saber agora como que a gente vai tratar ou vai lidar com a falta de soluções analíticas, que são essas aqui, né? Essas são as soluções analíticas exatas, né, que a gente obteve para o escoamento laminar. Voltei alguns slides aqui, né? Tá, então, para o escoamento de Poiseuille, que é o escoamento laminar completamente desenvolvido num tubo horizontal, a gente tem como saber exatamente todas as relações que a gente quer, que a gente busca aqui nessa parte do curso. De forma geral, a gente vai estar buscando exatamente esse cara aqui, ó. O que a gente chama de perda de carga está relacionado exatamente com ΔP. Se a gente só tratasse de escoamento laminar na vida, então a aula terminaria aqui. Essa parte de perda de carga ia terminar aqui. Porque a gente tem como calcular o ΔP, tá? Que é isso aqui que a gente quer. É isso aqui que a bomba, por exemplo, vai ter que fornecer em termos do escoamento do fluido, em termos das propriedades do fluido, né? Em termos da viscosidade, da geometria da tubulação. Então a gente já teria para um escoamento laminar como quantificar o ΔP que uma bomba tem que fornecer, por exemplo. Tá? Se eu tivesse que ter uma bomba aqui instalada para bombear esse fluido, né? Pegando ele de uma certa pressão P1 para uma certa pressão P2, para vencer todos os obstáculos aqui que esse escoamento tem que vencer, eu já teria como calcular por essa expressão aqui. Tá? Mas o problema é que a natureza ela prega suas peças na gente, né? E a gente nem sempre, ou na maioria dos casos, vai estar com um caso desse jeito aqui, um escoamento turbulento, que é caracterizado justamente por movimentos aleatórios e altamente caóticos do fluido. Tá? Então agora a gente tem que saber como é que a gente resolve isso, né? E aí, ó, antes dos anos 30, então observa que essa análise não é nem tão... tem nem 100 anos, né? Tá? Então, antes dos anos 30, antes de 1930, os instrumentos para medir as quantidades do escoamento, eles não tinham muita sensibilidade, né, para essas flutuações rápidas. Então, o que se obtinha eram resultados médios de velocidade, pressão e força. A gente não tinha não tinha muito nem como ver, né? Observa que as câmeras de alta velocidade elas são necessárias para a gente ver os detalhes mais finos desse processo de turbulência aqui. Tá? Então, nessa época, nem câmera de fotografar tinha direito, né? Então, imagina uma câmera de alta velocidade para fazer uma análise de escoamento turbulento. Então, basicamente, o que o pessoal fazia era analisar a média, né? Valores médios. E o problema é que a gente tem até coisas bonitas, né? Em termos de escoamento turbulento. Então, aqui são as esteiras de von Karman, o nome dessas estruturas aqui, né? Isso é o tipo de estrutura que se forma quando o escoamento passa por uma esfera, por exemplo, ou por um cilindro. Então, essa esfera induz a turbulência e essas esteiras se formam aqui a jusante, né? Então, isso daqui é um experimento em laboratório, uma escala pequena, de alguns centímetros, talvez metros. Isso daqui é uma foto de satélite do escoamento de nuvens atingindo uma ilha, ou alguma montanha grande numa ilha, alguma coisa assim. Então, a gente observa a mesma estrutura aqui que se forma das nuvens, as esteiras de von Karman. Então, esse tipo de fenômeno aqui, a gente só consegue observar com detalhe, né? Com instrumentos muito precisos, né? Então, a gente precisa de ter uma física, uma matemática muito elaborada para conseguir descrever isso, e instrumentos muito precisos para conseguir determinar analiticamente, ou precisamente, desculpa, né? Ou precisamente esse comportamento, tá? Bom, mas isso não é o que a gente vai estudar aqui, tá? Só para mostrar. O que a gente vai estudar aqui são turbulências dessa forma aqui, ó. Quer dizer, e na verdade a gente não vai nem querer saber também muito da estrutura detalhada, né? A gente vai tratar aqui no nosso curso efetivamente de valores médios, né? Porque o que pesquisadores querem é eventualmente saber o detalhe, né? Tem interesse em saber
o detalhe, fazer o detalhamento preciso desse comportamento numericamente. Tá? Mas para a gente aqui, a gente vai querer tratar de valores médios aqui, tá? Para simplificar a vida, mas vocês têm sempre que entender que a turbulência é uma coisa altamente complexa, caótica e difícil de ser simulada, tá? Beleza? Bom, aí começando aqui, ó, essa discussão do escoamento turbulento, tem uma coisa que eu acho interessante, uma discussão que eu achei interessante, que foram as primeiras observações do escoamento turbulento. Então, esse pesquisador aqui, Hagen, que inclusive dá o nome do perfil de escoamento de Poiseuille, muitos autores chamam de Hagen-Poiseuille, né? Então, foi um pesquisador proeminente também na área de escoamento. Então, ele foi o primeiro a observar, lá em 1839, né? Observa que aí a gente já está falando de 100 e poucos anos, né? 120 anos, praticamente, né? Não, 200, né? Porque 1939, depois isso. Então, quase 200 anos aí, né? Tá? Então, aí... então, realmente uma época que não tinha a menor chance de fazer medida e tudo mais, né? Isso daí era muito mais observação empírica, né? Dificilmente se media alguma coisa nessa época. Então, o pessoal começou realmente com observações. E ele estava observando, então, o escoamento interno, viscoso, né? E ele viu a existência de foi o primeiro a observar justamente a existência de dois regimes do escoamento viscoso. Então, ele não sabia direito o que estava acontecendo, né? Então, ele observou o comportamento do escoamento em água, em tubos longos de latão, tá? Medindo a queda de pressão, então, de alguma forma, ele estava medindo a pressão em um ponto e em outro, de alguma maneira, obviamente, rudimentar, né? Talvez com muita incerteza essa medida de pressão, em função da vazão. A vazão talvez seja uma grandeza bem mais fácil de medir, né? Você bota um balde ali, mede o tempo, e vê quantos litros em um determinado tempo o balde encheu. Tá? Então, nessa época, não existia ainda essa ideia da divisão do escoamento em laminar e turbulento. Então, ele não tinha muita ideia, o número de Reynolds ainda não tinha sido desenvolvido, né? Então, ele não tinha ideia da influência da velocidade, do diâmetro da tubulação, do comprimento, da massa específica e da viscosidade. Então, ele não sabia como que isso influenciava justamente nisso aqui, né? No escoamento com a característica laminar, dessa forma aqui, ou turbulenta. Ele não fazia a menor ideia. Ele estava meio que às cegas ali, né? Ele propôs uma lei de potência aqui, ó, que o ΔP é uma função C do LQ sobre R a quarta mais efeito de entrada. Então, ó, ele estava aqui, ó, para o escoamento laminar, o ΔP dele era diretamente proporcional à velocidade, que é o que a gente obtém aqui dessa relação, né? Vazão e velocidade vezes a área. Então, ele tinha aqui uma ideia do que estava acontecendo. Então, esse foi um gráfico dos dados que ele tinha, por exemplo, né? E a gente sabe que para o escoamento laminar, justamente, né, o ΔP é 8μ sobre π, LQ sobre R a quarta. Então, observa que essa constante dele aqui, ó, ele não tinha muita condição de calcular, mas a gente hoje sabe que tem esse valor, né? Tá? Pelo escoamento de, justamente, Hagen-Poiseuille, né, ou Poiseuille, tem muita gente que se refere a esse escoamento como de Hagen-Poiseuille, né? Então, essa constante C, que ele não sabia, hoje a gente sabe que é 8μ sobre π. Então, ele justamente, enfim, botou aqui dentro dessa constante o valor da viscosidade sem saber, né? Então, ele acabou não observando a influência de uma constante física importante, aí, que é a viscosidade. Mas o que é importante nessa nossa discussão é que essa fórmula deixava de valer quando ele aumentava a vazão, além de um certo limite, que hoje a gente sabe que é o Reynolds crítico, né? Que é o nosso famoso 2.300 ou 2.100 aqui, ó. Ele usou aqui um Reynolds, uma faixa entre 2.100 e 4.200 de transição. Depois eu vou falar um pouco disso também. Tá? Então, a partir de um certo Reynolds, esse comportamento aqui não valia mais, não era mais diretamente proporcional.
E aí ele achou que a partir desse momento, o ΔP era uma função da velocidade elevada a 1,75, e não mais linear. Então, no artigo que ele escreveu, descrevendo esses resultados, ele diz que ele observou um segundo modo de escoamento caracterizado por fortes movimentos da água, para a qual o ΔP varia com a segunda potência da vazão. Então, ele passou muito perto, né, vamos dizer assim, de descrever o escoamento turbulento, mas ele admitiu que ele não tinha elemento para explicar essa mudança, né? Na época, ele ainda não tinha feito essa associação de forças inerciais e forças viscosas, que o Reynolds justamente prevê, né? Tá? E aí, algum tempo depois, né, de posse de análise de instrumentos mais precisos, foi observado que esse V elevado a 1,75 é correto para o regime turbulento, que ele na época não identificou, né? E aí, para todos os escoamentos de fluidos newtoniano em tubos lisos, para a faixa de Reynolds abaixo, que é o que ele usou aqui, né, sem saber direito, isso daqui vai fornecer um Reynolds mais ou menos nessa faixa, que o grupo adimensional aqui, isso daqui é uma questão de análise dimensional, eu encorajo a quem tiver curiosidade de dar uma olhada nos livros de mecânica dos fluidos, na parte de análise dimensional, que é muito interessante. Então, isso explica por que a gente faz uma série de agrupamentos de variáveis físicas para relacionar isso com grupos adimensionais. Então, aparece um monte de grupo adimensional na vida de vocês, em termodinâmica, em transferência de calor, em McFlu, e a gente fica meio que sem entender de onde aquilo veio, né? Então, essa parte de análise dimensional, no Fox, é o capítulo 5. Isso é muito interessante, essa parte aqui. Então, ela explica, por exemplo, né, ou ela, nesse caso aqui, ela ajuda a entender por que o ΔP foi relacionado com todas essas variáveis aqui para fornecer um grupo adimensional que se relaciona com a pressão adimensional. Para facilitar, por exemplo, aqui, ó, ele agrupou, é isso que ele está falando aqui, ó, todos os escoamentos de fluidos newtonianos. Imagina quantos fluidos newtonianos não existem no mundo. Então, se a gente fosse ficar pegando gráficos de todos os fluidos newtonianos que existem no mundo, a gente ia ficar com infinitos gráficos. Então, essa forma de escrever as coisas, ela ajuda a condensar todos os resultados num gráfico só. Tá? Então, depois a gente consegue particularizar para o caso que a gente queira analisar, né, igualando o grupo adimensional com as constantes que a gente está analisando naquele caso, e aí volta para o mundo, vamos dizer assim, dimensional, né? Então, isso é um gráfico adimensional. Se a gente tiver algumas variáveis dimensionais aqui, por exemplo, se a gente tiver a massa específica, o diâmetro, o comprimento e a viscosidade, a gente sabe calcular o ΔP para esse escoamento aqui. Para um caso característico, né, uma tubulação, um fluido com uma certa massa específica, uma certa viscosidade, num tubo com certo diâmetro e um certo comprimento. Então, a gente sabe calcular o ΔP com base em análise dimensional. Observa que isso daqui é para o escoamento turbulento, a gente não tem um tratamento analítico, isso daqui parte de observações empíricas, basicamente, né? E que para o caso laminar a gente tinha essa forma aqui calculada de forma exata, né? Certo? Para o caso turbulento, isso daqui é uma aproximação empírica, tá? Carregada de incertezas. Tá? Então, isso daqui é só para mostrar, na verdade, essa discussão toda aqui é para mostrar que o Hagen, né, ele não identificou, na época, essa questão de análise dimensional não era bem desenvolvida, e não existia experimentos para a gente medir, né, porque aqui a gente medir precisamente todas essas grandezas, né? Então, a gente precisa de medir grandezas aqui também para chegar nos grupos adimensionais. Mas hoje a gente sabe que para o escoamento turbulento, num tubo liso, né, então, isso daqui é extremamente restritivo também. Então, é um tubo extremamente liso, bem acabado. A gente vai ver que, na vida real, os tubos podem ser rugosos, e aí isso daqui para de valer. E a gente vai fazer uma análise mais geral, né, que leva em conta a rugosidade. Mas, só para terminar a história aqui do Hagen, né, foi observado recentemente que ele chegou perto. Quer dizer, as observações dele chegaram perto, mas ele não tinha nem capacidade, vamos dizer assim, científica e tecnológica na época para chegar numa coisa mais
precisa como essa daqui, tá? Então, hoje em dia, a gente conseguiu observar que o que ele fez realmente tinha sentido, vamos dizer assim, tá? Beleza? Aí depois, só em 1883, né, observa que isso daqui, que essa análise que a gente está falando é de 1869, 1839. Então foi bem antes do Reynolds ter desenvolvido, ou ter descrito, né, foram uns 50 anos antes, praticamente, que o Reynolds descreveu, fez aquele experimento que eu até mostrei na parte de análise de conceitos fundamentais, né? Aí ele mostrou que existe esse agrupamento de parâmetros que hoje é nomeado em homenagem a ele, né, que hoje é denominado de Reynolds, em homenagem justamente ao Osborne Reynolds, que descreve a relação entre forças inerciais e forças viscosas, que justamente diz quando que o escoamento deixa de ser laminar e passa para um comportamento turbulento, tá? Então, existem muitas soluções para o caso laminar, como a gente viu, o escoamento de Poiseuille, mas não existe uma solução geral que simula as flutuações randômicas. Fine scale seria ver o detalhezinho por exemplo, aqui é um perfil de velocidade no tempo, então o perfil em U, né, seria a velocidade U, a componente horizontal da velocidade, por exemplo, e aí no tempo, por causa da turbulência, ela começa a ter esse comportamento altamente aleatório. Então não existe, ainda hoje, uma modelagem geral suficiente para analisar coisas desse tipo aqui, ó. Tá? Escoamentos desse tipo aqui, altamente aleatórios. Isso é muito complexo de fazer numericamente. E a gente vai ter que lidar com isso aqui no curso para poder resolver o que a gente quer resolver, tá? Então, a maioria dos escoamentos turbulentos, ou teorias, né, de escoamento turbulento, são semi-empíricas, ou seja, são baseados até onde pode em conceitos fundamentais, né, em análise da física fundamental do problema, baseado em análise dimensional, que é isso que eu falei, que eu encorajo vocês muito a observar, a dar uma olhada no livro, quem tiver curiosidade, e física, quer dizer, um certo raciocínio físico da questão, tá? Então tem muita coisa que é observação, experiência, tá? Hoje em dia ainda, né, o tratamento do escoamento turbulento é muito mais baseado em propriedades médias, até onde for possível, né, porque é muito difícil tratar com detalhe essas finezas aqui do escoamento, e flutuações médias do que as variações rápidas, tá? Mesmo porque na engenharia, né, não existe muito interesse de se saber, claro que tem alguns casos muito específicos que sim, mas tem muitos casos que a gente não precisa muito de saber, por exemplo, se o perfil de velocidade ele variou de uma forma tão aleatória assim, ou se a gente poderia, por exemplo, considerar um valor médio aqui, ó, traçar uma média aqui, certo? Tá? Então, o que o Reynolds fez, esse mesmo Reynolds aí que encontrou esse regime de escoamento laminar turbulento, ele propôs o seguinte: bom, já que a gente não sabe lidar com com todos esses detalhes do escoamento, vamos considerar um perfil de velocidade que seja composto de um valor médio mais suas flutuações, que é o que está aqui, ó. Aqui tem o valor médio U, que é a barra preta ali, né? Que é essa barra preta que está ali. E as flutuações, que são justamente as flutuações em torno da média. Aqui, nesse caso, por exemplo, seria um perfil de velocidade que ele está se desenvolvendo num tubo na horizontal. Por que a gente consegue observar isso? Porque o valor médio de U ele é diferente de zero. O valor médio das perturbações em V, que são os perfis de velocidade vertical, eles estão oscilando em torno do zero. Então, o que acontece é que esse escoamento, por exemplo, está indo aqui para a direita, oscilando verticalmente, né?
mas, apesar dele oscilar na horizontal também, mas ele tem uma componente muito mais forte na horizontal do que na vertical. E em Z, em W aqui também, né? Certo? Então a gente observa que isso daqui é um escoamento tridimensional, onde o valor médio das componentes Y e Z está em zero aqui, né? Então esse V barra e esse W barra seria zero, por exemplo, aqui nesse caso, né? Então ele só tem as componentes de flutuação aleatória. E uma pressão também que eventualmente se comporta dessa forma, né? Uma pressão média mais suas flutuações. Tá? Então essa é a abordagem proposta por Reynolds. A gente não vai ver isso no curso também, só para vocês verem que um dos tratamentos de turbulência que existem é esse, tá? É justamente isso daqui, ó, que eu mostrei anteriormente, né? Então, o escoamento numa tubulação, turbulento, e aí o Reynolds propôs fazer isso. Um valor médio em U, mais sua flutuação, um valor médio em V mais sua flutuação, e um valor médio em W mais sua flutuação. Esse T seria um tempo, né? Esse T maiúsculo aqui, seria um tempo no qual a gente integra, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, na qual a gente integra a propriedade, a velocidade, por exemplo, para tirar o valor médio. Tá? Então a gente tem que escrever tem que escolher aqui, ó, qual o tamanho do tempo que a gente vai integrar essas flutuações, para a gente ter, por exemplo, um U barra característico. E isso é feito, né? Qual é esse tempo? Isso daqui é tentativa e erro. Você faz um tempo até aqui, integra de 0 a T. E aí depois você compara isso com um tempo um pouquinho maior. 0 a T', por exemplo. Né? Aqui seria um T', aqui o T', e ali o T duas linhas. Aí depois de 0 a T duas linhas desse U, né? Então, se daqui para cá mudar, significa que o seu escoamento turbulento ainda tá se desenvolvendo. Aí digamos que daqui para cá mudou, mas essa média do T' para o T duas linhas ficou constante. Então, isso ajuda a escolher qual é o comprimento, a duração de tempo que você tem que fazer essa integral aqui, ó, para tirar o valor médio. Tá? O que é o valor médio? É 1 sobre T, integral de 0 a T, de U de T dt. Então, ele tem esse valor médio calculado, ou aproximado, né? E as flutuações que são, depois, de novo, a gente não vai fazer isso, né? Isso é só para mostrar para vocês que existe. Isso daqui é o que é chamado RANS, é o Navier-Stokes pela média de Reynolds, ou Reynolds Average Navier-Stokes. É uma das formas de resolver as equações de Navier-Stokes para escoamento turbulento, tá? A gente não vai fazer isso. Só para vocês saberem que existe, para vocês verem mais ou menos o tamanho da encrenca que isso é. Olha só, observa que para a gente, por exemplo, para o escoamento laminar, no eixo X, de forma geral, a gente estava tratando com as componentes da velocidade em X, ó, só a componente U, né? Certo? Variação da pressão em X, aceleração da gravidade em X, como que o U varia em Z, como que o U varia em Y, mas a gente só está com as componentes em U, né? Em X. U, lembra que o V tinha os componentes U, V e W, que eventualmente cada uma dessas pode variar com X, Y, Z, tudo bem. Então pode ser um V de X, Y, Z, por exemplo. Mas o Navier-Stokes no eixo X só tem componente de velocidade horizontal. O problema aqui, ó, é que quando você faz usa essa estratégia proposta pelo Reynolds, e isso daqui pode ser demonstrado, eu não vou demonstrar aqui para vocês, mas pode ser demonstrado, ó, que, por exemplo, na direção X vão aparecer multiplicações cruzadas das oscilações em U e em V. Então, o negócio começa a ficar muito complicado, porque aí você tem mais incógnita do que a equação. Tá? Esse cara aqui, o Reynolds chamou de uma tensão de Reynolds. É justamente você pegar as oscilações em U e multiplicar pelas oscilações em V. Então a coisa começa a ficar meio complicado, né? Então, para esse tipo de solução aqui, não existe uma relação simples entre o campo de tensão de cisalhamento e o campo de velocidade médio. Lembra, a gente tinha feito isso, por exemplo, por μ du dy. Tá? Essa foi a relação do campo de tensão de cisalhamento e o campo de velocidade médio. Para a gente, para o escoamento laminar, a relação era simples. Tá? Então a gente jogava, tanto é que apareceu aqui, ó. Aqui, ó, μ du dy, ele está aqui, ó. Tá?
Todos esses termos que justamente deram origem a esses termos de derivada segunda aqui. Mas o problema é que quando você faz a média de Reynolds, aparecem esses termos aqui cruzados. Ó. Mesmo na direção X, você tem componentes V e W. Tá? Então esse é o problema desse. E aí daqui parte, né? Eu já estou mostrando uma coisa que não é muito tema de graduação, e daqui o negócio vai para frente. O pessoal desenvolve métodos, existem linhas de pesquisa para determinar essas componentes aqui cruzadas, ou tratar isso analiticamente. Aí tem um monte de estratégia para tratar a turbulência, tá? Enfim, eu só estou mostrando aqui para vocês que isso, quer dizer, existem métodos analíticos, não é o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer uma coisa mais simples, mas só para mostrar para vocês que a coisa pode começar a ficar muito complicada, tá? E aí... Professor, fala aí, Emerson. então, só para ver se ficou claro, tipo assim, claro que você falou que a gente não vai ver isso e tal, mas é como se fosse, tipo assim, a influência das outras direções quando os escoamentos se desenvolvem em X, por exemplo. Isso aí é a influência de Y e Z, por exemplo. É isso? Exatamente. Ah, Na verdade, é a influência da componente da velocidade. É isso, né? É da componente da velocidade em W, em Z, né? E da componente da velocidade em Y. Você observa que o U, nada impede do U de ter componente variar com Y, que é o que acontece exatamente no perfil de velocidade do tubo completamente desenvolvido. O U varia com Y aqui, né? Certo? O U de Y igual a 1 é diferente do U de Y igual a 2. É o que a gente está vendo aqui, nesse caso, por exemplo, laminar, né? Então, esse não é o problema. Não é o problema do U variar aqui, ó. O U não varia com X. O perfil de velocidade em X, que é o U, só depende do Y. Esse não é o problema. O problema é a componente em X da equação de Navier-Stokes ter componentes verticais de velocidade. É isso daqui que ferra tudo. Tá? Não é o fato do U não ser unidimensional, né? O U pode ter componente aqui, ó, nesse caso aqui da Navier-Stokes laminar, esse cara pode ser U de X, Y, Z, complica um pouquinho, mas a gente consegue resolver isso. Quer dizer, a gente tem um número não muito simples, né? Eventualmente com algum método numérico, mas nunca, por mais que U varie com X, Y, Z, nunca a gente vai ter mais incógnita do que equação. Aqui a gente tem como incógnita U, V, W e P, então tem 4 incógnitas, mas tem 4 equações porque ainda tem a continuidade. Tá? Então, no escoamento laminar, por mais que esse cara varie com X, Y, Z, ele é a componente horizontal do vetor velocidade, que é justamente aquilo que a gente estava vendo para o tubo, né? Certo? Então, o nosso perfil de velocidade em U, ele tem componente em Y, tudo bem, isso não é problema, e a gente obteve solução analítica para isso. O problema é se aqui aparecer uma componente V, uma componente V', que a gente não tem equação para ela. Tá? Então, que é o que acontece quando a gente trata dessas... Mas é isso mesmo que você falou, quando a gente trata dessas flutuações. Então, são componentes que vão aparecer, que é o que está mostrando aqui, né? A equação de Navier-Stokes em U tem componente de cisalhamento aqui, ó, do U'. O que é o U'? É a variação da velocidade em X, né? É o U' com V'. Então, essas variações geram cisalhamentos parasitas, vamos dizer assim, né? Certo? Além daquele cisalhamento de uma camada de fluido contra a outra, né? Que ela está sendo levada em conta aqui, por exemplo. Né? O dy é um cisalhamento em U à medida que o y está subindo. Mas o U', V' é o cisalhamento da perturbação em U com a perturbação em V. O W' é o cisalhamento da perturbação em U com a perturbação, desculpa, aqui em Y, né? E aqui em Z, tá? E aqui é o cisalhamento porque o fluido ele se move, ele não vai para frente de forma, vamos dizer assim, regular, né? Ele vai para frente, entendeu? Fazendo esse movimento aleatório, tá? Mas é basicamente isso mesmo. Tem mais componentes aqui do que equação, na verdade, né? Apareceu essa componente aqui de movimento aleatório, né? E multiplicações cruzadas entre elas, tá? Então a gente acaba ficando com mais incógnita do que equação, de fato.
certo? Ah, beleza. É meio complexo, mas eu acho que deu para pegar assim em Não, geral mesmo. é complexo, mas de forma geral é isso. Você tem Aham, variações aleatórias em todas as direções e elas se combinam. show. A física é essa, tá? E elas interferem umas nas outras, né? A gente até consegue observar aqui, ó, que é isso que acontece mesmo. O escoamento está indo para lá, mas existem perturbações, o componente de velocidade v' que é justamente essa perturbação aqui, interferindo o linha v', né? Esses caras se interferindo no escoamento ali, tá? Mas basicamente é isso, tá? É uma tensãozinha, né? Que nessa fórmula aí, ó, que você tava aí, ele tem um termo de tensão, aí menos esse ρ, né? E essa média aí, né? Então é a mesma É. dimensão que tira ali, né? Não, exatamente. Tanto é que ele chama isso de uma tensão Ah, turbulenta é. aqui, Tá embaixo, é. Verdade. certo? Então é a Show. soma da porção laminar e uma porção turbulenta que ele chama isso daqui, ó, de tensão de Reynolds. É justamente isso mesmo. É uma tensão, de fato é uma tensão que adiciona, né? Certo? Bom, aí eu estou mostrando aqui que existem maneiras de se tentar determinar esse perfil de velocidade turbulento, para ver se né, tem muitos pesquisadores aí nos livros de graduação isso é mostrado, né? Só que o negócio também começa a ficar tão complexo, ó, que isso daqui é uma tentativa adimensional de se determinar o perfil de velocidade para o caso turbulento. Só que o negócio é tão, assim, pelo menos no meu ponto de vista, né, fica tão complicado que eu nem sei se ajuda muito, porque a própria definição dos eixos ela não é muito simples e cada porção aqui do perfil de velocidade tem uma tentativa empírica de descrever essa porção. Então a coisa também não fica muito simples, não. Isso daqui é uma tentativa em termos empíricos, né? De você pegar vários escoamentos e tentar levantar uma fórmula empírica baseada basicamente nos perfis que você observa. Então aqui, por exemplo, ó, esse U tal que ele está mostrando aqui, ó, aqui tem um U tal, aqui tem um U tal, é definido como tal zero, que é a tensão de cisalhamento na parede, sobre a massa específica. Esse U aqui poderia levar, e é chamado, né, de velocidade de cisalhamento. Enfim, é só uma maneira de adimensionalizar ou escrever a tensão de cisalhamento. Ele não é uma velocidade física, então a tensão de cisalhamento na parede. Ele chama esse viscosidade cinemática sobre o tal de comprimento viscoso. Então observa que começa a aparecer também uma série de grupos adimensionais que são até difíceis da gente fazer uma analogia física, entender isso. É claro que tem gente que desenvolve, estuda e faz estudos em cima disso, e isso eventualmente facilita, né? Você fazer um tratamento empírico, né? Basicamente baseado em observações do escoamento, mas não é nada simples, né? A gente observa que também não é uma coisa que seja tão simples de ser desenvolvido, tá? Então a turbulência ela normalmente é meio chatinha, meio complicada, então é tema aí de assunto de pós-graduação e tudo mais. Então é bem complexo. Mas o que acontece, né? Existe uma forma simples de determinar a distribuição de velocidade turbulenta. Observa que tudo que a gente calculou, todos os casos que a gente fez lá que fornecia tratamento analítico, a gente partiu do perfil de velocidade. Lembra lá do escoamento de Poiseuille, né? Para a gente determinar a tensão de cisalhamento, para a gente determinar a velocidade média, para a gente determinar a vazão. Então, tudo isso partiu do perfil de velocidade. Então, por isso que o perfil de velocidade é tão importante de ser determinado. E aí, a coisa mais simples que pode ser feita para o escoamento turbulento é determinar o perfil de velocidade por uma lei de potência. Isso tem um problema que não guarda nenhuma física do problema. Assim, é uma coisa que é puramente matemático, é puramente algébrico, vamos dizer assim, né? Não tem nenhum significado físico da influência de viscosidade, de gradiente de pressão, mas tem uso. Tem gente que usa isso e resolve alguns problemas. Então, é simplesmente você observar o escoamento turbulento e tentar traçar uma parábola aqui
no olho, né? Você pega lá e descreve que essa parábola tem mais ou menos uma forma de 1 menos R sobre R0, elevado a algum expoente 1 sobre N, tá? Isso se a gente escrever o R aqui, ó, com eixo R aqui na linha de centro do tubo, ou seja, aí depende, né, da vontade do freguês, né? Se você quiser colocar a origem aqui embaixo, na parte de baixo do tubo, a gente fica com o barra sobre o máximo, y sobre R0, 1 sobre N. Tá? Então, são duas maneiras equivalentes de descrever a mesma coisa, e N é uma integral é um inteiro entre 5 e 10. Tá? Então, aqui, para o N igual a 7, essa expressão vai dar essa forma aqui, tá? Beleza? O N igual a 5, essa forma. Aqui tem o laminar, né? Escoamento laminar. E o N igual a 10, dessa forma aqui. Então, quanto mais turbulento o escoamento for, aí o Fox, por exemplo, o livro de McFlu do Fox, propõe uma relação empírica também para calcular o N. Que aí o N pode ser calculado por 1,7 mais 1,8 log de Reynolds-U. E aí, deixa eu ver, aqui, ó. Quanto mais, vamos dizer assim, turbulento, né? Quanto maior for o Reynolds e maiores forem as turbulências, maior é esse exponente N. E quanto maior for o exponente N, mais achatado vai ficando o perfil de velocidade. Então, apesar desse perfil de velocidade não guardar muita física assim, em termos de viscosidade, de massa específica, diâmetro e tudo mais, ele ainda tem alguma representatividade. E a gente pode observar que quanto mais turbulento, mais o perfil de velocidade vai se aproximando daquele perfil de velocidade médio, né? Tá? Ele vai ficando mais achatado e vai ficando mais próximo do perfil de velocidade médio. Tá? Então, aqui para um tubo liso, de novo, né? Só para a gente não carregar muitas complexidades aqui, só para ver mais ou menos a influência do Reynolds nesse expoente N aqui. Tá? Beleza? Então, é uma das formas de fugir disso daqui, né? De fugir de coisas desse tipo, Tá? É tratar o perfil de velocidade como um polinômio e simplesmente levar a vida assim. Você perde muita física do problema, mas em alguns casos resolve a vida, tá? Certo? Aí usando essa distribuição e aí integrando, né, se a gente quiser calcular uma velocidade média, a gente fica com essa relação aqui, 2n ao quadrado em função do n, né? Então, com um certo n, a gente pode também calcular uma velocidade média, tá? Simplesmente integrando o perfil de velocidade. Bom, então aquilo que eu falei, né, à medida que o n aumenta, a razão entre V e o máximo se aproxima de 1. E o perfil de velocidade fica mais cheio aqui, né? Então, por caso laminar, ele é bem parabólico, e por caso turbulento, ele é bem perto do perfil de velocidade médio. Está aqui, ó. A linha tracejada é o perfil de velocidade médio. Então, para o n igual a 10, aqui ele joga, né, alguns valores típicos de n aqui nessa relação da velocidade média. Então, para n igual a 6, o V sobre o máximo dá 0,79, ou seja, o máximo é aproximadamente 80%, né, do vetor velocidade aqui. E para o n igual a 10, a gente já tem aproximadamente 90%, ou seja, a gente pode aproximar esse perfil de velocidade, de forma geral, da velocidade máxima, né? Tá? E ele vai ficando cada vez mais achatado. Certo? Bom, então isso foi uma consideração, assim, né, em linhas gerais, a influência da turbulência, do escoamento laminar. Então a gente viu que para o escoamento laminar a gente consegue analiticamente calcular tudo o que a gente quer. Para o escoamento turbulento as coisas ficam bem mais complicadas. Tá? Então essa foi a consideração, né? E o perfil de velocidade para o turbulento, no nosso caso aqui, né, em nível de graduação, vamos dizer assim, o melhor que a gente consegue fazer é um perfil de velocidade dessa forma aqui, tá? Polinomial. O que a gente vai fazer agora é justamente fazer uma consideração de energia no escoamento em dutos e comparar isso com a consideração que a gente fez em termos de quantidade de movimento linear. Então,
Não vamos esquecer o que a gente está procurando aqui, né? Toda essa falação que eu estou aqui é para quantificar o escoamento viscoso para geometrias complicadas, apesar ou em função, apesar, né, ou para qualquer complexidade do perfil de velocidade, seja ele laminar ou turbulento. Tá? Então, o que é quantificar o escoamento viscoso? Saber, por exemplo, quanto que é a perda de carga, que é o que a gente quer, na verdade, né? Quanto de energia que o fluido vai, na forma de pressão, por exemplo, que o fluido vai perder à medida que ele se desloca em função da conversão da viscosidade, né, o atrito ali do fluido, gerando calor. É isso que a gente quer, no fim das contas. Tá? E isso vai nos ajudar, por exemplo, a quantificar potência de bombeamento, saber se um fluido ele pode ser transportado de um ponto ao outro na vazão que a gente quer. Tá? Certo? E aí, aquilo que eu falei, para o escoamento laminar num tubo horizontal, beleza, a gente já tem todas as quantidades lá atrás, né? Já tem tudo que a gente precisa, já está calculado. Mas a gente viu que a solução das equações de Navier-Stokes pode ser muito complexo para um caso turbulento, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Combinar a formulação em energia e quantidade de movimento linear para o escoamento de um fluido dentro de um tubo. E isso a gente vai fazer, a gente não só vai fazer essa combinação de equação escrita em termos de energia com equação escrita em termos de quantidade de movimento linear, como a gente vai combinar a solução pelo teorema do transporte de Reynolds com a solução diferencial. Tá? E aí, né, lembrando que o teorema do transporte de Reynolds nos fornece uma solução muito mais simples, né, muito mais simplificada. A gente não tem, a gente só tem como determinar as propriedades médias na entrada e na saída de um tubo, por exemplo, pelo teorema do transporte de Reynolds, né? Ao passo que a análise diferencial, a gente consegue determinar ponto a ponto todas essas quantidades. Então a gente vai, no tratamento, vai levar, né, a solução diferencial até o limite. Quando a gente não conseguir mais, a gente usa o teorema do transporte de Reynolds. Tá? Então essa é a ideia do que a gente vai fazer. E está aqui, né? Então, se a gente considerar a forma integral para obter informação... Desculpa, o que a gente vai fazer agora, né, é usar a forma integral para obter informação do efeito do atrito, para um caso geral, mesmo, tanto faz laminar, e mesmo que não seja laminar, né, ou mesmo turbulento, e viscoso, que a gente viu aqui, toda essa discussão que a gente está fazendo até agora, foi mostrar que para o laminar a gente tem soluções analíticas, mas para o turbulento não. Então a gente vai usar a forma integral, ou o teorema do transporte de Reynolds, para chegar nessas soluções que a gente não obteve por análise diferencial. Tá? Bom, e é para isso que existe o teorema do transporte de Reynolds, né? A gente perde todo o detalhe do escoamento. Então, por exemplo, aqui o escoamento ao longo de uma curva, se a gente fizer análise diferencial, a gente tem todo esse perfil de velocidade, perfil de pressão e tudo mais. Ao passo que pelo teorema do transporte de Reynolds, não. Mas a gente consegue obter uma solução, vamos dizer assim, simplificada, né? Que não precisa de todas aquelas... Para resolver isso daqui, se isso for turbulento, né? Se esse escoamento aqui, e eventualmente ele parece que tem uma certa turbulência em algumas regiões aqui, né? Ele não se desenvolve... aqui existe até, inclusive, uma região que volta, né? O escoamento está indo de 1 para 2, mas tem regiões aqui que parece que ele está voltando. Então, eventualmente, tem uma turbulência aqui. E essa turbulência só pode ser calculada com esse sistema de equação aqui que a gente viu, que não é tão simples, né? Que são a equação de Navier-Stokes aproximada pela média de Reynolds, né? O HANS, Reynolds Average Navier-Stokes. Então, para o escoamento turbulento, mesmo para aquele caso ali do escoamento numa curva, a gente teria que apelar para isso. Então, observa que isso não é muito prático, né? Do ponto de vista de engenharia, se você quiser
estiver querendo quantificar a queda de pressão de um ponto até o outro, se você simplesmente quiser saber a diferença de pressão daqui para cá, você não precisa ficar sabendo a pressão ao longo do escoamento, né? Aqui, ó, se você observar, isso é dado. Ó. Tem até um gradiente de cor aqui, ó. Aqui, ó. Esse gradiente de cor, amarelo, azul, ele está descrito aqui embaixo. Ó. É a pressão estática em cada ponto aqui do escoamento, tá? Certo? Então, se a gente pegar a média aqui das pressões, ó, a gente poderia ter uma pressão P1 média aqui, e a média das pressões aqui, uma pressão P2 média aqui na saída, né? Observa que o P2 está numa região mais baixa aqui, ó, do que P1. P1 está em alguma coisa amarelo, está entre 0,21 e 0,32, e o azul está alguma coisa aqui em torno de 0, né? Tá? Certo? E o mesmo resultado, isso que eu estava comentando, e aí o Emerson até pediu alguns exemplos, né? Isso daqui é um exemplo. Se eu pegar o valor médio de pressão aqui e o valor médio de pressão aqui, né, na entrada e na saída, isso vai ter que ser o mesmo, tanto por análise diferencial obtido por essas análises aqui, do que se eu fizer o teorema do transporte de Reynolds. Tá? Fizer lá por exemplo, a primeira lei da termodinâmica, né? Mais V1 ao quadrado sobre 2, mais Z1 igual a P2 sobre ρ, mais V2 ao quadrado sobre 2, mais GZ2, mais a perda de carga. Isso a gente viu lá na parte da primeira lei da termodinâmica. Então, se eu fizer essa análise aqui, o P1 e o P2, por análise integral, por essa relação simplesinha aqui, ó, tem que dar a mesma coisa que foi obtido pela análise complexa aqui da equação de Navier-Stokes pela média de Reynolds. Qual a vantagem de você fazer análise diferencial? É que para qualquer ponto aqui do escoamento, você sabe pressão e para onde o vetor velocidade está apontando. Mas você quer isso? Se não quiser, você pode vir para cá, para esse caso mais simples aqui. Tá? Se for o que você está querendo, aí não tem jeito, tem que resolver análise diferencial. Então, tudo parte do que você busca. Tá? Tudo parte do seu interesse no cálculo daquilo ali. Tá certo? Bom, então aqui, ó, voltando à aula de análise integral, isso daqui lá foi a primeira parte depois da V1, né? A primeira parte da matéria depois da V1 foi a análise integral aplicada para a primeira lei da termodinâmica. Então, a conversão, na verdade, a primeira parte foi equação de Euler das turbomáquinas, né? Essa daqui foi enfim, mas estava dentro do teorema do transporte de Reynolds ainda. Então, a gente obteve, para um volume de controle, a gente nem tinha falado disso aqui, né? Importar se o escoamento era laminar, turbulento, perfil de velocidade, porque o teorema do transporte de Reynolds não precisa disso. Você assume valores médios na entrada, assume valores médios na saída e já era, resolveu a vida. Então, as taxas de transferência de calor, as taxas de transferência de energia na forma de calor, menos as taxas de transferência de energia na forma de trabalho, é igual à variação da energia interna, né? Que, para o caso do escoamento, a gente tem a energia interna, na verdade, variação da energia, que é composta de energia interna, cinética e potencial. Tá? Então, a gente tem energia interna, cinética e potencial. Né? Vou circular tudo aqui. Né? Potencial, cinética, energia interna. E lembra que esse termo aqui, ó, ele veio do trabalho de escoamento, né? Que era pressão vezes velocidade. Então, P sobre ρ. Tá? Foi daqui que surgiu esse termo de pressão ali, né? Que ele estava associado aos trabalhos envolvidos, né? Fornecidos ou retirados do volume de controle. Bom, aí a gente obteve essa relação aqui, que foi a primeira lei da termodinâmica. Isso aqui é conservação da energia, né? Isso é uma descrição matemática do fato da natureza. Energia não cria, energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída. Todas as taxas de transferência de energia na forma de calor, todas as interações de energia na forma de calor e de trabalho do volume de controle com a sua vizinhança, e essas são energias que só fazem sentido na fronteira, né? Certo? Calor e trabalho só fazem sentido na fronteira, tem que ser igual à variação da energia do corpo, que essa energia pode se dar
na forma microscópica, né, energia interna, e de forma macroscópica, energia cinética e potencial. Tá? Então, isso é o que diz a primeira lei da termodinâmica para o escoamento do fluido numa tubulação. Tá? Então, a gente viu isso. Então, a equação da energia com transferência de calor e sem trabalho do volume de controle, que é o que é o caso, né, que a gente está analisando aqui. Não tem trabalho, não tem um eixo cruzando aqui o volume de controle, né, a gente não quer, o que a gente quer é simplesmente analisar, aqui no caso de mecânica dos fluidos. Né, vocês vão ver isso daqui. Isso daqui a gente vai analisar. Isso vai voltar aqui quando a gente botar bomba e turbina, mas por enquanto, só analisando o escoamento em tubulação, sem nada, sem bomba, sem turbina, esse cara vai embora. A gente vai analisar isso também em máquinas de fluxo e tudo mais, nesse termo de trabalho. A gente começa fazendo isso agora, quando a gente tem bomba e turbina. Na verdade, isso já apareceu lá. Se vocês olharem os exercícios de análise integral, do teorema do transporte de rendas para a primeira lei da termodinâmica, esse termo tem que estar lá para vocês quantificarem energia de turbina e de bomba, tá? Mas vamos esquecer ele por enquanto, que a gente só está querendo saber, por enquanto, as interações de energia na forma de calor e por causa do movimento do fluido, tá? Então a gente esquece esse cara por enquanto. E ele vai voltar. E assumindo que o fluido e o meio têm a mesma temperatura, ou seja, a gente vai assumir que isso daqui ou está isolado ou eles estão na mesma temperatura. Então, as taxas de transferência de calor que existem aqui, elas têm que estar relacionadas com alguma outra coisa. E que, para a gente, isso está relacionado intimamente com atrito. Por quê? Se você tem um escoamento que não troca calor com o meio, mas que existe um Q ali, né, sendo levado em conta, ele só pode se desenvolver porque o fluido está atritando, certo? Porque existe seja no escoamento laminar, né, pelo atrito entre as camadas ali, né, certo? Ou no escoamento turbulento, como a gente viu, né, que aí mesmo que tem o atrito intensificado, né? Então, para o escoamento turbulento, esse termo de calor aqui é muito mais intenso do que para o escoamento laminar. E esse termo de variação de energia interna também, ele está relacionado com a temperatura, né? Se vocês ainda não viram, ou para quem já viu termodinâmica, né, vai ver que a variação de U é muito forte com a temperatura e pouco forte com a pressão. Então, de forma geral, a transferência de calor, né, daqui que vai surgir a relação entre... Professor, acho que deu uma Emerson. travada aí, não sei se foi só para mim. Acho que travou aí só. Tá, vou voltar aqui então. Então, o que eu estava dizendo... Tá falando do U com relação ao T. Tá, beleza. Obrigado, Emerson. Eu estava falando do U com relação ao T, que ele é fortemente dependente da temperatura. Isso pode ser demonstrado lá nas tabelas termodinâmicas. Se vocês olharem as tabelas de termodinâmica, a energia interna ela é uma função muito mais da temperatura do que da pressão. E aí isso é fácil ver lá, porque a energia interna ela está tabelada. Então você vai olhando a energia interna em função da temperatura, você vê que ela varia muito. Em função da pressão, você vê que ela varia pouco. E a energia interna é justamente uma medida do grau de agitação das moléculas, que está muito relacionado com a temperatura do fluido. Então, tanto é que lá em transferência de calor, esse termo aqui vai ser substituído por CV delta T, e aí vocês vão levar a vida em função dessa, relacionando a energia interna, na verdade, com temperatura, né? As taxas de transferência de calor com temperatura, e daí vocês levam a vida em transferência de calor. Mas então, esses dois termos aqui estão relacionados com atrito. Tá? Um porque as taxas de transferência de calor se desenvolvem porque o fluido está atritando ali um com o outro, né? A mesma coisa que você esfregar sua mão, você gera calor ali na superfície. E isso também vai variar a energia interna da sua pele, né? Isso vai aumentar a temperatura da sua pele. Então, o atrito está relacionado com essas duas grandezas aqui para a gente. Tá? Então, para a gente, para um escoamento que se desenvolve ou isolado ou na mesma temperatura, né? Lembra que a diferença de temperatura é a força motriz para a transferência de calor. Então, se não tem diferença de temperatura, não tem transferência de calor. Então, aqui, a única forma onde o Q pode aparecer é na forma de atrito, e a variação de energia interna também. Então, se a gente dividir
manter ali o que é ponto, né, e dividir pela vazão máxima, a gente tem uma outra forma equivalente, né? Isso daqui é também questão de gosto, você só tem que tomar cuidado, que aqui é uma forma muito usada, que vocês usarão, ou já usaram, né, quem já fez termo, quem fará, lá em termodinâmica, porque a gente tem energia, quilojoule por quilo. E aí, num ciclo termodinâmico, mudando quantos quilos da substância está circulando no ciclo termodinâmico, a gente sabe quantos quilojoules ele produz. Para a gente aqui, e aí, em termodinâmica, de novo, né, tudo que é por quilo é minúsculo. Então, Qzinho, Wzinho é quilojoule por quilo. Eu vou manter essa nomenclatura aqui para a gente, apesar de não usar muito, tá? Então, esse daqui, essa forma aqui, a gente não vai usar muito, mas é equivalente, né? Representa a primeira lei para o escoamento laminar ou turbulento de um fluido viscoso em um tubo, sem querer saber qual é o perfil de velocidade que ele se desenvolve. O aqui não é velocidade não, hein? Cuidado, isso daqui é energia interna. Porque a gente está falando de coisas diferentes, né? E lá em termodinâmica, esse termo U representa energia interna, em McFluor representa a componente horizontal do vetor velocidade. Então, isso daqui está relacionado com atrito, que no fim das contas está relacionado com a viscosidade, tá? Beleza? Então, é uma outra forma de escrever a primeira lei da termodinâmica com energia específica. Quando se diz energia específica, é por quilo, tá? Então, quilojoule por quilo, beleza? Então, aqui, ó, a energia mecânica por unidade de massa que o fluido transporta entre duas seções transversais e o efeito do atrito no escoamento, que é a viscosidade. Tá? Então, observa, isso é importante, né, que a gente assumiu que o escoamento é adiabático, ou seja, não troca calor com a vizinhança, e as taxas de transferência de calor aqui são exclusivamente devido ao fato do fluido ser viscoso. Se o fluido não for viscoso, a gente volta pela equação da energia para a famosa expressão de Bernoulli, tá? Então vocês têm que tomar cuidado, que isso daqui não é Bernoulli, né? Você não pode jamais dizer que isso daqui é Bernoulli com viscosidade, isso daqui é a equação da energia, ou da conservação da energia, né? Ou a primeira lei da termodinâmica. Se você cancelar os efeitos do atrito, aí sim você tem Bernoulli. Tá? Certo? Então a gente, de novo, né? Eu mostrei isso aqui lá quando a gente fez eu comentei isso daqui na aula de Bernoulli, então tá aí de novo que a gente chega em Bernoulli pela conservação da energia. Tá? E aí, isso aqui a gente também já falou, né? Vou até passar um pouquinho mais rápido, que lá na parte de análise integral a gente também juntou esses termos aqui, ó, que é a diferença de energia mecânica por massa, né, entre os pontos 1 e 2. E são as perdas irreversíveis e indesejáveis, né, na forma de energia térmica e por transferência de calor, que a gente englobou isso num cara que se chamava perda de carga, HLT. Então, por que HLT? Head loss, isso não tem tradução para o português, então cuidado. Não traduza isso como cabeça, porque não é justamente ou perda de carga, ou isso daqui, na verdade, tudo bem, em português a gente traduz head loss sim para perda de carga, mas quando a gente fala do head da bomba, que aí depois a gente compara isso com a energia que uma bomba precisa, por exemplo, aí não tem tradução, aí realmente é o head da bomba. Quando a gente está falando de head loss, tudo bem, perda de carga. Mas depois a gente não traduz isso para a carga da bomba. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Então, tem sim tradução, vamos corrigir isso daqui. Então, de fato, tem tradução, head loss, eu só confundi ali com a questão da bomba. Então, head loss, em português, perda de carga, está aqui embaixo, né? Que é o efeito do atrito, que é devido à viscosidade. Que vem desse termo que a gente englobou aqui, né? O 2 menos o 1 menos Q. A gente chamou isso tudo. A gente não vai calcular analiticamente esse cara, nunca, tá? A gente vai sempre usar dados tabelados. Tá? E aqui, nesse caso, cada termo tem dimensão de energia por massa. Lembra? Quilojoule por quilo. Então, energia, né? Aqui a dimensão de força e comprimento, né? Newton metro, por exemplo, em unidade do SI. E aqui dimensão de massa, desculpa. Então, quilo.
Então, é o famoso quilojoule por quilo que a gente viu ali no slide anterior. Ou L ao quadrado sobre T ao quadrado, comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Tá? Se você expandir aqui o Newton, né, quilo metro por segundo ao quadrado, aí o metro, então o quilo some, vai sobrar comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado aqui. Tá? Certo? Ou metro quadrado por segundo ao quadrado. É equivalente a quilojoule, ou joule por quilo, né? Ou joule por quilo. Se você expandir as dimensões aqui, vai sobrar 1 metro ao quadrado por tempo ao quadrado. Também é totalmente equivalente, tá? Beleza? Então a gente já viu isso em análise integral, né? Isso aqui eu só estou repetindo, porque agora, nessa parte do curso, o que a gente está interessado é em calcular esse cara, a perda de carga. Tá? Justamente a perda de carga, que vai se relacionar para a gente aqui, ó, com a diferença de pressão entre um ponto 1 e 2 do escoamento. Lembra? Para o escoamento laminar, a gente já sabe calcular isso analiticamente. A gente teve que vir para cá, para toda essa comparação com a análise de energia, por causa do escoamento turbulento, que não tem solução analítica. Tá? Por isso que a gente está falando disso aqui, né? Da consideração de energia e do teorema do transporte de Reynolds, para a gente conseguir fazer o tratamento também do escoamento turbulento. Tá? E aí, ó, uma coisa importante aqui, que a gente também viu isso lá, mas só repetindo para enfatizar, antes da gente parar para o intervalo, é que se a gente dividir essa equação por G, simplesmente dividir todos os termos aqui por G, cada termo vai ter dimensão de energia por unidade de peso. E se a gente fizer energia por unidade de peso, peso tem dimensão de força. Então a força vai embora e a gente fica com uma coisa muito conveniente, que é a energia em termos de comprimento aqui. Metro, por exemplo, nessa I, né? Então P1 sobre ρg, observa, é exatamente a mesma equação, só que todo mundo foi dividido por G. Ó. P1 sobre ρg, V1 sobre 2G. Aqui o Z, você já vê que já tem comprimento, dimensão de comprimento, ou unidade de metro, né? Tá? E agora, em vez de um H minúsculo, a gente chama de um H maiúsculo, a perda de carga, que ela vai ter dimensão de comprimento. Tá? Certo? A única diferença de um para o outro é dividir por G. Se você calcular, não tem problema você calcular energia ou perda de carga fazendo energia por massa. Isso daqui é até o melhor do ponto de vista científico, porque a massa é invariável, né? A massa não varia. Mas do ponto de vista prático, os engenheiros eles usam muito energia por peso, que varia por causa do G, né? Mas isso aqui na indústria é muito usado. Porque aí, por exemplo, você relaciona a energia que um sistema está demandando em metro com a energia que a bomba precisa fornecer em metro. Muito melhor do que em pressão em Pascal, por exemplo, energia por massa. Tá? Isso vai ficar bem claro lá na parte quando vocês estudarem máquinas de fluxo, né? Como é que isso daqui torna a vida muito mais simples, né? Simplesmente dividir todo mundo por G. E vocês só tem que tomar cuidado que a relação de um com o outro é justamente a aceleração da gravidade. Tá? Só essa questão importante. Mas eles são totalmente equivalentes. E, de forma geral, trabalhar com energia com dimensão de comprimento é muito conveniente. Tá? Certo? Então, perda de carga pode ser energia por unidade de peso, ou se você, quer dizer, a relação entre os dois é o G, né? Simplesmente o G. Se você multiplicar o G, o Hzão pelo G, você tem a perda de carga e energia por unidade de massa. Só isso. Tá? Não tem nenhuma complicação, não tem nenhuma pegadinha. É só uma questão efetivamente de conveniência, tá? Multiplicar ou não pelo G, você só tem que manter a coerência entre as unidades. Se você quiser trabalhar com seus termos de energia aqui com dimensão de comprimento, a sua perda de carga tem que ser calculada com dimensão de comprimento. Se você quer trabalhar com dimensão de energia por massa, que é o que vai fornecer nessa forma aqui, todos os seus termos de energia têm que ser calculados em termos de energia por massa. Só isso, tá? Não tem nenhum mistério além disso. E a gente vai aprender a calcular esse cara aqui das duas formas, tá? Certo?
Então, aqui eu faço só uma analogia aí, né, da equação de Bernoulli, que ela veio também, quer dizer, a gente chegou aqui em Bernoulli em termos de energia, da mesma forma que a gente chegou em Bernoulli em termos de força. Aqui a gente chegou por análise integral, a gente tinha chegado lá por análise diferencial. Então, aqui está enfatizando uma questão que não importa como você descreve a natureza, ela vai sempre se comportar da mesma forma, tá? Então, a gente pode chegar em Bernoulli por de diversas maneiras diferentes, tá? Beleza? Então, bom, vou parar aqui, né? A gente até já andou um pouco demais. Vou até parar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Alguma dúvida aí, alguma pergunta antes da gente fazer uma